Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Simplifique Ponto, o canal do empreendedor raiz. Aqui nós não contamos lero-lero, contamos histórias reais e os bastidores da vida real do pequeno empreendedor. Hoje nós temos a honra de poder contar com a presença da Tatiane Ferraz. Inclusive, Tatiane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar com você contando um pouquinho sobre você e o que você faz. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? É uma honra participar desse canal aqui com vocês, ter a oportunidade, né, de colocar um pouquinho da nossa voz aqui. Então, eu tenho a minha loja da Closet Tatiane Ferraz, né, que eu dei esse nome, porque eu sempre acreditei muito na força do meu nome, sabe? Isso. E eu quis trazer para minha loja um pouquinho dessa força, né? Aliás, um pouquinho não, né? Tudo dessa força. Eu comecei a minha loja, Patrícia, vai fazer 3 anos, né? Sim. Porque eu inaugurei, de fato, a minha loja no dia que Belo Horizonte decretou fechamento com a pandemia. Cheguei aqui com as peças, né? E aí o prefeito decretou o fechamento de Belo Horizonte, né? Eu falei, então já comecei com o desafio, né? Beleza. Já comecei legal. Mas a ideia de empreender na verdade, não é algo que eu nasci com isso, sabe? Sim. Como eu já vi muita gente falando, né, que eu nasci com veia empreendedora e tal. Eu comecei tudo na minha vida muito cedo, né? A minha vida começou muito cedo. Eu casei com 17 anos, com 21 eu já era mãe de 2, né? E eu cresci numa família que tem, de fato, essa cultura brasileira, né, de que a gente precisa trabalhar em regime CLT, carteira assinada, né? Para a gente poder conseguir sustentar a família, né? Dar conta de ajudar em casa, enfim. Então, De aposentar, né? Que senão você não aposenta. É o importante, É o importante. Né? O importante. Então, desde os meus 15 anos, eu já trabalhava em empresa, né? Privada, regime CLT. E cresci mesmo com essa ideia de que eu precisava de ter um emprego carteira assinada. E o empreender nunca passou pela minha cabeça, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar em empresas privadas. Aí, dentro dessas empresas, eu comecei a entender que eu precisava aumentar um pouquinho a minha renda, né? Aquilo ali não estava sendo suficiente. Então, eu precisava ajudar em casa ainda mais. E aí eu comecei a trabalhar com produtos, vender produtos mesmo, dentro da empresa mesmo onde eu trabalhava. Sim. Né? Então ali eu já vendi de tudo nessa vida. De tudo. Sapato, bolsa, já tinha vendido de tudo, menos roupa. Então você já tinha um veio, assim, você só não tinha descoberto isso ainda. Na verdade, assim, eu nunca me considerei uma empreendedora, sabe? Nessa época, né? De fato. Por isso que eu falo que eu não vim com empreendedorismo na veia, porque até então eu não considerava uma empreendedora. Na verdade, eu nem sabia o que era isso, né? Para mim era só mesmo uma rendinha extra ali, né? Um quebra-galho. E aí, trabalhei, né? Em uma empresa específica por 10 anos e meio, que eu falo que foi a base para mim ter muitos conhecimentos que eu tenho hoje, principalmente sobre cliente, sabe? Em como valorizar um cliente, olhar para o cliente não só como um número, né? Só mais um? Não como número, olhar como pessoa mesmo. Então, foi importante para mim, porque eu trouxe isso hoje para o meu negócio, né? Certo. E nessa empresa eu fazia isso, eu vendia as minhas coisinhas ali, minhas coisinhas extras, e todo mundo falava comigo, olha, você tem espírito empreendedora, mas não passava pra minha cabeça, eu queria só minha carteira assinada. Um jeito de aumentar um pouquinho a renda. Isso, era só isso. E enquanto eu trabalhei nessa empresa, eu esperei meus filhos crescerem um pouquinho, né? Para começar, para estudar, para voltar a estudar, então eu fiz faculdade de pedagogia, que era o que eu sempre fui doida para fazer, né? E aí começou a me vir um outro pensamento, né? Todo mundo começou a falar, empresa privada não é garantia de nada, né? Você pode ser mandado embora amanhã, então você tem que fazer o quê? Um concurso público. Todo mundo tem a fórmula mágica. O famoso concurso público, mas ninguém nunca me falou que eu tinha que empreender. Não, né? Jamais. E aí foi assim, fiz a minha faculdade de pedagogia,
E durante o meu curso de pedagogia, eu tive oportunidade de fazer estágios, né? Sim. E abrir mão da empresa que eu trabalhava, onde eu tinha um bom salário, onde eu tinha benefícios, né? Eu viajava pelo menos uma vez no ano. Então, era uma empresa onde eu estava bem acomodada. Sim. Né? Mas não era aquilo que eu queria para mim, né? Eu queria realmente dar aula, né? Eu queria trabalhar com criança e dar aula. E aí foi me vindo na cabeça essa questão do concurso público. Enfim, concluí o meu curso, né? Tive a oportunidade de fazer estágios em escolas particulares, Sim. né? Só que para eu fazer estágio em escola particular, eu teria que abrir mão do meu emprego. E aí me veio, na verdade, na cabeça aquela ideia de eu vou abrir mão de todos esses benefícios que eu tenho, né? Para trabalhar com escola, num estágio, né? Vou receber muito menos do bem menos, por sinal, que o estágio bem menos do que eu já recebia, e aí eu comecei a pôr na balança. Então, assim, a gente cresce, né, nessa cultura de que essas são as duas únicas possibilidades que a gente tem. Ô, Tatiane, e um detalhe, né? Em prol da segurança, você abriu mão daquilo que você desejava tanto, inclusive enfrentou alguns bons anos na escola. Exatamente. Eu formei, né? Foram 4 anos de estudo e eu já estava decidida que era aquilo ali que eu queria. Só que quando eu cheguei nas vias de fato, na tomada de decisão, me veio o medo. Eu falei, eu não posso abrir mão desse salário, de todos esses benefícios, né? Que a gente vive bem hoje, para colocar tudo em risco, né? E ter que passar ainda num concurso, enfim. Todo um processo. Exatamente. A educação, infelizmente, a gente sabe que não é uma área valorizada, né? Infelizmente. Então, fiquei nesse impasse. Eu faço o que eu gosto ou eu, né? Atendo uma necessidade aqui de momento. Familiar, né? E aí, eu fiz a minha opção. Fiquei na empresa, né? E deixei a oportunidade dos estágios, enfim, da escola passar. Até aí tudo bem, continuei na empresa que eu estava, e aí eu conheci, através de uma prima minha, uma oportunidade de renda extra, né, como consultora de beleza numa empresa. Sim. Não sei nem se pode falar o nome, pode? Pode. Não? Mary Kay, né, então comecei a trabalhar com Mary Kay, e foi aí que eu descobri verdadeiramente, né, o empreender, né? E a Mary Kay tem uma pegada de empoderamento das mulheres. Feminino, né? tem. Que não é só venda de produtos. Não. Ela tem, de fato, uma ideia muito válida, sabe? E que eu me identifiquei muito. Sim. Primeiro, ela fez uma modificação em mim, como pessoa, né? Ela fez uma mudança em mim como pessoa. Sim. Eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a me olhar mais como mulher, sim, né? E essa transformação foi sendo vista pelas pessoas, né? É isso. E aí muita gente me perguntava, nossa, o que você tá fazendo? Que você tá diferente e tal. E aí eu comecei a levar o negócio Mary Kay para essas pessoas. Sim. Né? Então é uma empresa que empodera mesmo, né? Sim. Eu tive essa transformação, posso dizer assim. E conciliando com a empresa que eu estava trabalhando. Estava no emprego ainda. Estava no emprego ainda, né? Mas não com mente empreendedora ainda, embora a Mary Kay não tinha entendido ainda essa linguagem. Não tinha. E vou te falar, Patrícia, eu fui entender sobre empreendedorismo agora com a minha loja, né? E aí, quando eu estava na empresa e, ao mesmo tempo, na Mary Kay, aquilo era tão forte em mim, aquilo começou a trazer realmente uma mudança tão grande em mim, que eu decidi sair da empresa e me dedicar à Mary Kay. Porque a Mary Kay, ela tinha um pensamento, fazia a gente ter um pensamento assim, se você dedica, eu trabalhava no caso 6h20, né, que era meio horário. Se você pode dedicar esse tempo para um negócio de outra pessoa, enriquecer outra pessoa, por que você não dedica esse tempo a você e busca enriquecer você mesma, né? E aí eu tomei essa decisão, que foi uma das decisões mais difíceis para mim, né? Porque lá atrás eu eu abri mão do curso que eu fiz. Eu concluí o curso, mas abri mão de trabalhar na área por causa dos benefícios que essa empresa me trazia. E aí, nesse momento, eu decidi abrir mão dessa empresa, né?
para me dedicar ao empreendedorismo, né? Para você ver como que o poder que realmente, né, essa empresa fazia nós mulheres nos sentir, né? E assim foi. Aí comecei a trabalhar, né, me dedicar 100% a Mary Kay. E aí, com o tempo, algumas coisas foram acontecendo e eu parei. Sim. Parei, falei, não é isso que eu quero. Eu gostava muito de trabalhar com mulheres. Sim. Sempre gostei, porque eu acho que é um público muito bom para se trabalhar. Primeiro que eu me identifico, né? E as mulheres gostam de gastar, que é uma beleza, exatamente. Somos consumistas mesmo, né? Declaradas. E tá tudo certo. Tá tudo certo, somos vaidosas. Mas, além disso, eu aprendi muito, né, na Mary Kay, enquanto eu tava lá, esse empoderamento, sabe, interno que a gente tem aqui dentro, que quando a gente consegue botar pra fora, é tão maravilhoso, porque foi isso que aconteceu comigo, né, a ponto de eu realmente abrir mão daquilo que eu achava que era o seguro, né. E eu queria fazer isso com outras mulheres também. Sim. Só que eu vi que no mercado de cosméticos, maquiagem, não estava dando para mim. Então, não continuei, saí. E aí, fiquei um ano, né, vamos dizer assim, pensando no que eu vou fazer, né? Me vi ali diante de um cenário que eu não estava acostumada, porque eu sempre fui muito independente, eu sempre trabalhei, sempre fui da correria mesmo. Os desafios começaram, de fato, a virar à tona. Aí começaram a virar à tona. Fiquei um ano refletindo ali no que eu ia fazer, o que eu podia fazer. Aquilo estava me incomodando muito, aquela situação de ficar em casa, dependente, sabe? E aí eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube e vi um vídeo de uma moça contando a história dela, de como que ela começou a vender roupa. E eu comecei a seguir a loja dela no Instagram, me identifiquei muito com a história dela, sabe? Porque ela passou pelo mesmo processo que eu em relação à faculdade, né, em relação ao trabalho. Me identifiquei e falei, bom, se foi possível para ela, vai ser possível para mim também, né? E aí foi onde eu comecei a empreender com roupas. Né? Primeiro porque quando eu me visto, quando eu decido me arrumar, né, num determinado dia, que às vezes a gente tá um pouquinho com a autoestima baixa, né? Aí a gente dá aquela maquiada, veste aquela roupa, realmente empodera a gente, né? Sim. Então eu entrei no meio que eu queria trabalhar com moda, com mulheres, na verdade, com o empoderamento feminino, né? Queria causar aquela transformação que causaram em mim há um tempo atrás, só que eu queria usar a moda para isso. E só te interrompendo um pouquinho, olha que bacana, porque você já começou já entendendo para quem você queria falar, né? Já começou com um foco, porque às vezes o que nós percebemos é que as pessoas se perdem, porque elas chegam aqui dizendo pra gente, eu vendo para todo mundo, quem quiser comprar. Só que o erro maior que a maioria dos empreendedores cometem é achar que todo público é público dele. Sim, e eu passei por isso, né? Eu tinha definido que eu queria trabalhar com mulheres e com roupa, moda feminina. Sim. E foi até num período, né, em que eu contatei o Adão, e assim, a Simplifica me ajudou muito, muito mesmo, porque no início eu não sabia nada sobre empreender. Eu nem me considerava uma empreendedora. Sim. Eu não tinha noção do que era empreender. Eu achava que bastava ir ali comprar, né, ir ali em São Paulo, comprar uma roupa, tirar uma foto, postar e vender. E pronto. Né? E tá tudo certo. E não foi bem assim que aconteceu. Existem muitas coisas aí por trás do empreendedorismo, né? E o Adão é quem me falou que não é essa maravilha não toda. Não é esse glamour todo, não. Vamos com calma. Porque eu vejo assim que você tem um diferencial muito grande. Porque você já começou entendendo que o seu objetivo era vender roupa, mas o seu propósito era o empoderamento das mulheres. Então isso faz uma total diferença. Porque vender roupa, qualquer pessoa pode vender. Sim. Mas trabalhar para o empoderamento de outra mulher, e sendo que você primeiro precisa se empoderar, é um desafio muito grande. Sim, é verdade.
É muito grande. A gente precisa eu tive que sentir na pele, eu tive que vivenciar aquilo para entender de fato o que eu queria levar para as minhas clientes, né? Sim. E é isso mesmo. A gente, quando entra no negócio, já troquei muitas ideias com várias outras empreendedoras no ramo da moda, e a gente entra com essa ideia de achar que é só ali tirar uma fotinho, postar e vender. Quem dera se fosse assim, gente. Quem dera. Não é tão simples assim, né? Nossa, seria maravilhoso. Mas não é. E que bom também que não é, né? Porque é isso que diferencia um do outro, Tira a gente do meio do bolo, né? Exatamente, é isso que diferencia a gente. E foi assim. Então eu comecei a trabalhar, mas aí eu comecei a entender o seguinte. Para eu poder levar esse empoderamento para as mulheres, eu preciso colocar isso para fora, né? Isso que está em mim eu preciso colocar para fora. Mas como? Né? Porque não é da mesma forma que aconteceu comigo que de repente vai acontecer, né, com uma cliente minha, por exemplo. Com certeza. E eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais sobre o mundo da moda, já que eu estou trabalhando com isso, eu preciso entender um pouco mais, né? E o Adão sabe, eu sou a louca do curso, né, Adão? Qual é o próximo curso, né? Eu sou a louca do curso, porque eu tenho, assim, sede em aprender. Eu acho que não é à toa que eu escolhi, né, fazer pedagogia, educação, enfim, porque eu acredito muito no potencial do ser humano. Acho que todo mundo tem capacidade de desenvolver quando busca conhecimento para isso e quando coloca em prática, né? Isso. Que é o mais importante. O mais importante de tudo é isso. É sempre o que eu sempre digo. Tem que focar no conhecimento específico da sua área e um conhecimento no entorno. Se você começa a buscar um conhecimento muito distante, é só conhecimento e com detalhe. Todo o tempo que você dedica a esse conhecimento que não tem prática, está te impedindo de concentrar naquilo que é importante. Você está perdendo ali, né? Quantas vezes eu falei com você, não, essas 2 horas que você vai gastar no treinamento, gaste meia hora pensando como você vai atrair mais clientes para sua loja. E foram muitos, tá, gente? Nossa, Adão desligava o telefone, a gente desligava lá o telefone, né? Aí eu falava, meu Deus do céu. Ele dava, assim, realmente abria a minha mente, né? Sim. E eu ia com ela fechada e de repente abria. Eu falo que a gente tinha que ter esse bate-papo era todos os dias, todos os dias, né? Pra ficar latente. Pois é, mas aí, o que eu fiz? Eu comecei a entender, né, que eu precisava conhecer um pouco mais ali do que eu tô fazendo, né? Conhecer um pouco mais das minhas clientes, entender o estilo da minha cliente. Porque até então eu comecei assim, embora eu quisesse empoderar as mulheres, eu achava que eu tinha que atender a todas, né? Então eu não tinha eu não fazia essa diferença. Eu ia comprar roupas, eu não tinha um planejamento, né? Eu trazia. Achei bonita, eu vou levar uma para cada tamanho. Exatamente. E apanhei muito no início com isso. Apanhei muito, fiz muitas compras erradas, né? E a gente que empreende no ramo da moda, a gente tem que acertar na compra. A venda começa na compra. Sim. Né? Então você precisa conhecer muito o seu cliente. E eu achava que estava linda, maravilhosa, estava tudo certo, né? E aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu preciso conhecer quem é que eu quero atender, né? Eu preciso conhecer o meu público, entender quem que é essa mulher que eu quero atender. E aí o que eu fiz? Eu não conhecia nada de estilo. Eu tinha muita boa vontade, tinha muita vontade, mas eu não tinha muito conhecimento. Não conhecia nada de estilo, nada de moda e tal. E aí eu comecei a estudar um pouquinho de consultoria de imagem, né? Tô indo em processo ainda que o curso é longo. Faço consultoria de imagem e estilo, não para utilizar isso como venda, né? Para minha cliente, mas para entregar isso para ela de forma gratuita mesmo na minha loja. Para eu poder entender o estilo dela. E foi aí que eu comecei a identificar qual que é o tipo de cliente que eu quero trabalhar. Né? Então, hoje a minha loja, ela trabalha com o casual, o estilo casual, né? O básico e o elegante. Né? Então, a minha loja hoje, eu posso dizer, ela é feita para aquelas mulheres que gostam de uma pegada casual para o dia a dia, mas que ao mesmo tempo tem a necessidade de estar um pouquinho mais arrumada para a noite. Então, de repente, aquele look que ela usou durante o dia todo, dá para ela jogar um blazer ali e sair à noite. E a sua pegada, ela tem uma vantagem, que a gente estava conversando ali, que é acessível. Sim. É um look acessível para aquela mulher que de repente acha que não pode se empoderar porque custa caro.
Aqui, ó, um exemplo de quem conseguiu. Vai lá na Closet, tá, gente? Lá tem acessível para você. Exatamente, mas isso é porque quando você compreende o que você quer entregar, tem uma combinação. Não é isso? Exatamente. Tem uma combinação de fatores. E o fator capacidade de pagamento do cliente é importantíssimo. Sim. Porque você poderia, não quero empoderar a mulher, mas, pô, eu até quero, mas a grana não dá. Aí Sim. O propósito acaba se perdendo porque o poder de pagamento do cliente não alcança aquele produto que você tem. Exatamente. E às vezes um cliente que tem aí por isso que é importante a gente conhecer muito o público que a gente vai trabalhar, porque às vezes um cliente que tem um potencial de compra muito grande, às vezes ele não vê qualidade na sua peça. É isso aí. Embora ela tenha qualidade, mas por ela ter um preço mais acessível, ela não vê qualidade na sua peça. Né? E o meu objetivo é atender mulheres comuns, reais, normais, como eu, né? Que sempre tive vontade de me vestir bem, que sempre tive vontade de andar bem arrumada, né? Sempre. Conhecer o meu estilo, que antes eu não conhecia, eu não tinha, né, esse conhecimento. Eu achava, inclusive, que eu não tinha estilo, né? E eu aprendi que todas nós temos. Então, é essa mulher que eu quero servir, Sim. sabe? Essa mulher real, essa mulher... E que tenha... Né, que minhas peças cheguem a ela com qualidade e com preço acessível que ela dê conta de pagar. Né? Então, hoje eu estava até falando com o Adão que no meu bairro hoje, eu ainda não tenho uma loja física. A minha Sim. loja ela é só virtual, né? Sim. E atualmente eu trabalho muito com o Instagram, com o WhatsApp e com a malinha delivery. Achei genial a sua malinha delivery. Conta um pouquinho pra gente como que funciona a malinha delivery. Vou contar pra vocês. A malinha delivery é o máximo. Minhas clientes amam, né? Como que funciona? Para as minhas clientes que já são fiéis ali, né? Fixas ali, que eu já conheço, o estilo de cada uma. Sempre que chega novidade, eu já monto a malinha de acordo com o que ela gosta. Porque eu já Sim. conheço essa cliente, né? E envio pra casa dela. Então, eu deixo a malinha lá com as peças por 24 horas. Ela experimenta com tranquilidade, né? Eu já mando, inclusive, muitas vezes ela já com composições de look para facilitar para ela, né? Show. E aí ela pode também testar com outras peças, pedir opinião do marido, né? Ali às vezes. Então fica com ela 24 horas e daí eu busco a malinha de novo e a gente acerta o que ela quis ficar. E tem dado super certo. As minhas Nossa, que fantástico. Amado. Né? E uma coisa, na época que eu fazia estágio, né, eu trabalhava para uma profissional da área de projetos de interiores e ela era um público bem diferenciado, que era bairro de Lourdes e tal, e lá tinha um cenário de uma boutique que era similar a esse processo, que eu acho para mim foi, né, vindo de uma realidade totalmente diferente, e aí eu vi, ela falou, aí chegou lá, tinha um outro nome, ela viu uma peça pelo site, tal, e aí, de repente, a boutique mandou entregar lá as roupas para ela experimentar, e tal. E, assim, aquilo pra mim foi... Eu falei, meu Deus, que mundo é esse, né? Isso nunca faria parte, né, da minha memória, da minha realidade. Sim. Mas, e olha que fantástico, você trouxe essa malinha para esse público, igual mulheres reais, dentro de um cenário acessível, e o quanto cada detalhe, né, que você tem pensado, o cuidado das pessoas entenderem, olha, não é só ir lá e comprar e vender e pronto, acabou. Além disso, tem todo um contexto, o cuidado. Pensa bem, uma pessoa que entende, né, basicamente nada de moda, vamos dizer assim, recebe a malinha, até com a proposta do look, que ela jamais chegaria num manequim, alguma coisa, ela, não, essa roupa não dá pra mim. Sim. Mas na hora que ela viu a composição, experimentou, meu Deus, eu nunca faria isso. Já fica sensacional, pronto, né? Adorei a ideia. Pois é, e eu faço isso, eu tive a ideia de fazer dessa forma, porque eu trago para o meu cliente as minhas dores, né? Para minha loja, na verdade, eu comecei a usar as minhas dores enquanto eu ainda não conhecia o meu público, não conhecia as minhas clientes de fato. Sim. Então eu pensava, eu abri o meu guarda-roupa, qual que é a minha dificuldade? Compor cores. Eu realmente tinha essa dificuldade, não sei compor cores. Abro o guarda-roupa, tem inúmeras peças lá, mas eu não sei o que combina com o quê. Sim. Então eu falei, bom, se eu tenho essa dúvida, pode ser que as minhas clientes também tenham. Eu tô querendo atender uma mulher como eu, né? Real como eu, que tem as mesmas dificuldades, às vezes, na hora de compor um look.
Então, eu tive a ideia de fazer a malinha dessa forma. Sim. Né? Quando se trata de uma cliente nova, para poder receber a malinha, eu faço todo um cadastro com essa cliente, né? Para ela poder receber a malinha. Eu faço ali uma análise do perfil dela para identificar que tipo de roupa que ela gosta de usar, como que é a rotina dela no dia a dia, para poder entender um pouquinho melhor essa cliente, né? E mandar peças mais assertivas para ela. Sim. Né? Então, eu procuro fazer isso na minha loja. Eu procuro colocar um pouquinho da minha dor ali, né? E tem dado certo. Minhas clientes têm amado. Mas é uma estratégia genial. É uma forma de você estar presente, já que sua loja ainda é online, de você estar presente com a sua cliente e no conforto da casa dela. Né? Sem nenhum tipo de constrangimento de ter que comprar porque é sua amiga. Sim. E qual o detalhe? Eu acredito que esse tipo de postura, ele ainda estimula a pessoa a comprar mais, né? Estimula. A malinha, ela vai sem obrigatoriedade nenhuma, né? Sim. Mas ela vai, assim, com tanto carinho e... É como as sacolinhas, né, da minha loja. Sempre que a minha cliente recebe a sacolinha vai com muito a minha cara, vai com muito a cara da loja. Sim. Ela vai, assim, toda personalizada, e eu faço muita questão disso, porque eu adoraria receber uma sacolinha dessa. Eu falo que eu tinha que comprar na minha loja todo mês para receber a sacolinha do jeitinho que eu mando, que eu ia amar. E é isso, então eu procuro fazer para ela como se fosse para mim, como eu gostaria de receber. Né? E ela não tem essa obrigatoriedade de comprar, mas ela acaba não resistindo e acaba comprando. Pois então, exatamente. Você está dando um exemplo genial de experiência do cliente, de se preocupar com a experiência do cliente, não se preocupar com a venda. Na realidade, você não vende, a pessoa compra. Sim. Você se preocupa o tempo inteiro com a experiência do cliente, como que vai melhorar, o que eu falo com as pessoas. Se você preocupar em melhorar a vida das pessoas, as pessoas começam a comprar seu produto. Você não... Exatamente. E eu acho que é genial essa ideia de que você foca na experiência, em síntese, melhorar a vida da pessoa. Sim. E, em consequência, o seu esforço para vender é bem menor. É bem menor. E é muito gostoso, porque a gente conversou muito sobre isso, né, no início da minha loja, sobre o dinheiro vir como consequência. É claro que a gente precisa do dinheiro ali, com certeza, né, até para manter a loja, enfim, para a família e tal. Mas é consequência, né? E quando ele vem, mas vem tão gostoso, né? Porque vem sempre com o retorno da cliente, é muito gostoso. Veja bem, mas se você tomasse todas as decisões só pela necessidade do dinheiro, provavelmente você não faria metade das coisas que você faz em prol da sua cliente hoje. O capricho, o cuidado com a sacola, o bilhetinho, as coisas todas. Você não perderia nem o tempo. Você ficaria pensando, se eu gastar o tempo com isso aqui, eu vou perder tempo para poder vender mais isso ali. Porque eu sei que até os mimos que você põe na sacola custa dinheiro. Custa. Então, assim, quem não consegue compreender acha uma incoerência. Você está trabalhando, precisando de grana, mas você investe dinheiro para que sua cliente para que ela possa se sentir satisfeita, poderosa, né? Poderosa. E isso acaba vendendo mais, o que acaba trazendo mais dinheiro para dentro da loja. É verdade. E eu acho também que a entrega, né, que eu faço, que eu busco fazer, é pensando exatamente nisso, não é pensando no dinheiro. Por exemplo, vou colocar um mimozinho aqui, tô investindo aqui, mas porque eu sei que vai ter um retorno. Não, eu coloco porque realmente eu quero que ela use aquele mimo que eu tô entregando. Eu já coloquei, por exemplo, todas as minhas clientes novas, todas as clientes que chegam na loja, o primeiro mimo que ela recebe na sacolinha dela, eu vou revelar, tá, gente? Revela não, curiosidade, não curiosidade. Quem quiser, vai lá, visita lá para saber como é que é. Isso aí, vou contar para vocês, mas a primeira cliente ela recebe um mimo que talvez para muitos não tenha lá grande importância, mas para mim tem um sentido, né? Que ela recebe um brinco de pérola. Né? Primeiro porque ele combina com qualquer look que ela estiver comprando. Peça coringa. Peça coringa. E segundo, porque quando eu tive a ideia de colocar esse mimo como o primeiro mimo para cliente que está chegando, então todas elas recebem um brinco de pérola. Porque eu entendo que aquela cliente, para mim, inclusive eu falo isso nos recadinhos que eu mando para ela, eu explico ela esse mimo, é porque ela, para mim, é considerada uma joia preciosa, sabe? Então, eu quero que toda vez que ela usar aquele brinco, ela se lembre que ela é uma joia preciosa, né? Ô, Tatiane,
isso é tão importante. Me veio à cabeça aqui, quando eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, eu encontrei um livro de estudos de casos reais. E tem um caso que me chamou muito a atenção, que é semelhante ao seu, de um menino portador de síndrome de Down, que é embalador de supermercado. E esse menino teve uma ideia de frases, tipo, a tradução seria frases do dia. Então, para cada dia da semana, quem passasse no caixa que ele estava embalando, ele embalava e colocava uma frase do dia lá dentro. Isso surtiu tão efeito que as pessoas preferiam ficar na fila do caixa dele, mesmo que tivesse que esperar, querendo levar a frase do dia. E aí o gerente começou a ficar sem entender. Mas por que as pessoas querem ficar na fila? Aí que foi descobrir. Para cada dia da semana, ele tinha uma frase de inspiração para as pessoas. E olha só para você, uma pequena frase dentro de uma sacolinha faz com que o cara fique na fila esperando para levar. Eu lembro disso, Johnny, o nome do menino. Então a gente tem que levar a frase do Johnny para casa. Que legal. Olha o tanto que preocupar com as pessoas, coisas mínimas podem fazer a diferença. E faz, Adão, né? E faz muita diferença. Eu sei pelo retorno que eu tenho das minhas clientes, às vezes é uma palavra, né? Às vezes é uma mensagem. Elas ficam encantadas com as mensagens que eu mando. E, gente, é tudo personalizado, tá? Cada uma recebe exclusiva. Não tem mensagem repetida para ninguém ali. Cartõezinho, sabe? Não é assim uma questão de todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Não, eu até na hora de escolher um cartãozinho ali, qual que eu vou colocar, a mensagem que eu vou colocar, eu penso muito nela nesse momento, sabe? Então não é assim, todo mundo tá colocando, eu vou colocar, não. Ô, Tatiane, tão legal, e eu tenho muito isso comigo também. Então, aqui na Simplifica, desde que a Simplifica nasceu, nós temos esse propósito de proporcionar para as pessoas que entrarem para aquela porta, elas se sentirem importantes. Porque a maioria dos pequenos empreendedores é aquilo que eu sou só mais um vendedor de qualquer coisa, né? E a gente já vem desse cenário, é muito baixo astral, muito assim, quem faz unha? Eu faço unha. E olha pra você ver, às vezes uma manicure devolve tanta coisa pra uma pessoa. Eu falo que às vezes, quando eu tô muito baixo astral, assim, ou eu tô com alguma coisa me incomodando, vou fazer unha. Aí eu vou e pinto a minha unha, tipo, uma de cada cor, sabe? E aquilo é tão... E aí... O que eu sempre cuido? Igual, por exemplo, nós tivemos 3 turmas de treinamento de finanças aqui esse mês. Então, assim, nós entendemos que nós temos esse contexto de oferecer também para as pessoas um conteúdo acessível, porque nós conhecemos o público a quem nós queremos atender. Entendemos que a realidade, mas tem coisas que eu não abro mão, que é um cuidado. Igual, por exemplo, eu faço questão de toda pessoa que chegar ter uma mensagenzinha com uma bala. Sabe? Um mimo ali para que a pessoa, olha, você é forte, corajoso, por isso que você tá aqui. Então, aí, por exemplo, vou preparar o coffee break. Não, pode ser qualquer coisa, sabe? Mas não, eu faço questão de pensar. É claro que a gente não pode fingir que não existe a questão financeira, que tem todo um contexto. Sim. Mas tudo que nós formos fazer precisa ser bem feito. E assim, você pensar que se fosse eu, igual, por exemplo... eu poderia colocar aqui copo descartável, mas eu faço questão de colocar taça, copo de vidro, xícara. Por quê? Para que os detalhes, as pessoas tenham experiência. E aí tem um bolo que a minha sobrinha faz, que é de cenoura, com a cobertura de chocolate, que é sensacional, e tem feito um sucesso. As pessoas têm chegado e falado, tipo assim, termina o treinamento, elas, eu posso levar um pedaço? E então, assim... Você sente que a pessoa, de fato, se sentiu importante? Sim. Olha, eu tô aqui, mas as pessoas se preocuparam, né, com os detalhes para eu estar aqui. Então, cada detalhe, cada coisa que você fala aí, quando você pensa na frase, pensa no cuidado, isso é o que realmente é o diferencial. Exatamente. E eu acho assim, a gente que trabalha, né, como empreendedor, a gente precisa ter estratégia, sim, né? Não vamos mentir, fantasiar, falar que não. Né? Sim. Mas que seja uma estratégia que tenha um pouquinho de amor, que tenha um pouquinho de pensar no outro, né? De como que esse outro vai receber. Porque, é claro, o meu objetivo com a loja
é que a minha loja seja um sucesso, que eu venda bastante roupa. Que você ganhe dinheiro. Que eu ganhe dinheiro, que eu tenho família para sustentar, eu tenho a minha loja para manter, né? Mas que aquela minha cliente que vai até a minha loja e compra, ela volte sempre por causa da experiência que ela tá tendo com a loja, né? Sim. Então, ainda que precisa existir estratégia, precisa existir um pouquinho de amor para ela sempre voltar. Humanizar os processos, né? Exatamente. Eu sempre falo, Tatiana, que é assim, a minha profissão de contador é uma profissão fria, certo? Sim. É fria e a gente faz muitas das vezes o papel sujo, quer falar com o cara, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, o governo vai... Então, mas eu sempre acreditei e literalmente ensinei para as pessoas que trabalham comigo. Cara, tira o CNPJ, tira o nome da empresa, enxerga a pessoa. E isso fez total diferença, e eu acredito muito nisso. Quando você enxerga a pessoa, que você sabe que cada um tem uma qualidade, cada um tem uma dor, cada um tem um jeito próprio, sim, aí o jogo fica diferente. E eu vou te falar, eu aprendi isso muito com você, né, durante a nossa mentoria, aprendi muito. Com a empresa que eu trabalhei para não falar que a gente entra no negócio assim, sem saber nada. Eu entrei totalmente sem saber nada, sem entender nada, mas eu fui atrás de pessoas que têm conhecimento que poderiam me ajudar, né? Então, eu busquei a Simplifica, aprendi isso muito com você, sobre olhar para o cliente realmente. Aprendi na Mary Kay, né, no período que eu estive lá. Aprendi também na Localiza, que foi a empresa que eu trabalhei 10 anos e meio, como lidar com o cliente, como tratar um cliente, como enxergar o cliente, não como um número. E eles fazem isso de maneira brilhante. E não só o cliente, também o colaborador. Sim. Por isso que eu fiquei lá 10 anos e meio, né? Eu falo que as empresas que eu passei, eu falo com muita honra e com muito orgulho, que eu aprendi muito lá. Sim. E hoje, para mim trazer isso para o meu negócio, é maravilhoso. Com certeza. Né? É maravilhoso. Então, assim, graças a Deus, eu consegui tirar da minha mente aquela questão da CLT, que é só CLT que vence na vida, que é só concursado que vence na vida, né? E tô na luta do empreendedorismo. Agora, falar que é tudo maravilha, não é. Não é, gente. Não vamos, né? Não vamos mentir ninguém. O Adão mesmo foi o primeiro a me falar. Não vai achando que é flores, não, porque não é assim, não. Eu te perguntei no mínimo umas 20 vezes. Tatiana. Tá disposta a pagar o preço? Você tá disposta? É chumbo quente no lombo todo dia. E eu sou muito grata por isso. Porque muitas vezes eu falei, tô disposta, Adão. Passava 4 meses, eu falei, eu vou desistir disso. Isso não é pra mim, gente. Né? O meu negócio é CLT. Porque é muito difícil você tirar da sua cabeça isso, né? Essa cultura é muito difícil você tirar. Você sabe que é o que nós estávamos conversando no bastidores. O problema é que... Não é um problema. A situação é que quando você está no seu negócio, é por sua conta e risco e é total insegurança. E no início é uma quebradeira desgramada. Sim. E lá na CLT, não é que você goste da CLT. Na realidade, você gosta da segurança de todo mês você ter seu contra-cheque lá. É um comodismo, né? Um comodismo. E não tem mal nenhum nisso. Sim. Mas, como a gente estava conversando, se você tem um desejo de fazer alguma coisa, o tempo vai passar. Sim. E você pode chegar lá na corrida dos tempos, né? Na CLT, que não tem mal nenhum, aposentar. Ou você pode chegar lá feliz da vida porque você experimentou seu negócio e ainda, quem sabe, com mais dinheiro que se você estivesse na CLT. Porque uma das vantagens de ter um negócio próprio é que no longo do tempo, regra geral, você consegue uma liberdade de vida e financeira melhor do que a carteira assinada. E não estou falando que carteira assinada é ruim. Eu iniciei a minha jornada achando que eu ia ficar pro resto da vida em uma empresa. Mas quando você descobre que no curso do tempo, em termos de liberdade para viver, em termos financeiros, não tem nem comparação. Na maioria das vezes não tem comparação. É verdade. E eu acho, assim, Adão, muito importante até vou até falar um pouquinho sobre esse projeto seus, né, do podcast, que eu acho muito importante isso, porque poucas vezes a gente escuta histórias de empreendedores que estão começando agora. Eu, particularmente, sempre vi muitas histórias de pessoas que já estão lá com sucesso. E eu imaginava que lá sempre... na nata, no topo. Como se a pessoa já nasceu com aquilo ali pronto. E, na verdade, não foi. Né? Então, eu estava até assistindo alguns podcasts, os podcasts anteriores, e eu estava vendo, né, o rapaz que deixou de ser... O Quinho, o puxador de sacola. Isso, vi a moça da sobrancelha também. E ela falando exatamente que ela cresceu nessa cultura de
de achar que quem vencia na vida era quem tinha carteira assinada, né? E eu falei, gente, a gente vai se identificando mesmo com o outro. Eu falei, nossa, mas é muito parecida, né, a nossa percepção. A Nilmara, vê a história da Nilmara pra você ver. A psicóloga. Isso. Eu comecei a assistir hoje, a ver a psicóloga. E assim, é muito legal a gente saber que a gente não tá sozinho, né? Assim, a gente tá... O empreendedorismo, ele é um negócio, o meu, pelo menos, não sei se vai poder falar melhor, é um negócio muito solitário. Né? Totalmente solitário. É muito solitário. Eu falo lá em casa assim com meu marido. Eu quero, por exemplo, vender isso para poder investir na loja. Você que sabe. É solitário. O risco é seu. Eu falei, mas como? Você é meu marido. Ele, não, o risco é seu. Sabe por quê? Todos nós precisamos de apoio. Por que do apoio? Porque se não for uma boa escolha, a gente fala, não, mas eu conversei com fulano, conversei com Beltrano. Só que quem está do nosso lado, normalmente, está na segurança. Sim. E ele fala, eu não quero participar disso não. Se isso for uma lambança, é por sua conta e risco. Por isso que é solitário. E aí, quando você toma a decisão, a grande dificuldade não é tomar a decisão. É porque a gente tenta projetar tudo que pode acontecer. E não tem como projetar isso. Não. Agora, aquilo que a gente estava conversando, é impossível, no pequeno empreendimento, você prosperar sem assumir risco. Sim. Não é ser irresponsável, mas se você jogar na zona do conforto... Você não sai do lugar. Não sai do lugar. E voltando um pouco na questão do podcast, o podcast nasceu justamente por isso. Eu, particularmente, estava farto de ver mundo perfeito, de ver pessoas maravilhosas e blá, blá, blá. Falei, cara, nós vivemos isso, eu vivo isso há 30 anos. Eu sei que tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas prósperas, mas isso não foi construído em uma fórmula mágica e nem foi construído em 1 ano, 2, não. Sim. Aí a Patrícia, então vamos começar a contar as histórias de pessoas reais, do pequeno empreendedor real, porque nós temos um universo de pequenas empresas no Brasil gigantescas, pessoas fazendo coisas maravilhosas, só que o cara se sente encolhido porque ele está olhando para um mundo perfeito, está olhando para aquele cara do sucesso. Cara, quem é de sucesso de verdade, de grande volume de dinheiro, é muito pouco. E eles demoraram 30, 40 anos. Pode pegar qualquer um aí. É verdade. No mundo do pequeno, a maioria do que conta sucesso, na realidade, não tem um sucesso real. Tem um sucesso de vida perfeita de internet. Tá contando na internet vendendo curso de uma história que ele ainda nem está vivendo, na verdade. Agora, quando você pega o Kim, quando pega a sua realidade, a realidade da Eliette, de várias pessoas que já passaram por aqui, a gente está falando, olha, tem possibilidades, mas é chumbo quente. A gente ainda está passando aperto, tem pessoas que ainda estão, igual o seu caso, 3 anos, é neném ainda no ramo dos negócios. É bebê. Então, como eu sempre falo, ó, trabalha aí para vencer 3, 4 anos para primeiro fugir do risco da quebra. Exatamente. E depois de 4, 5 anos, aí você já vai estar mais aliviada. Esse é o mundo real. Sim. Mas se a gente projetar 10 anos para frente, fazendo o dever de casa certo, encarando as coisas, assumindo riscos, vale a pena ou não? Com certeza. E o legal também é que, assim, a gente estava falando aqui de olhar empreendedores aí que são sucesso e tal, né? Que a gente muitas vezes não olha a caminhada. A gente fala até pra gente que tá começando agora mesmo. Pra mim, muita gente fala comigo assim, ai, mas pra você é fácil, porque você vai ali, veste a roupa, né, faz um provador, você fala bem, não sei o quê. Gente, só Deus sabe o que foi pra mim chegar diante de uma câmera. Quantas gravações que às vezes a gente tem que deletar e fazer outra, deletar e fazer outra. Senhora. Eu comecei a minha loja trazendo fotos de fornecedor e postando, né? Até que algumas clientes minhas falou comigo, Tati, veste essa roupa e tira uma foto pra eu ver, porque no modelo fica tudo lindo. Isso. Né? Eu quero ver você. Mulheres reais. Eu quero ver você, porque eu já te conheço, eu sei sua altura, eu sei sua medida, eu sei, né? Veste aí. E aí foi o que eu fiz. Aí eu vestia a roupa, tirava foto, mandava pra ela. Só que eu sempre fui muito perfeccionista, eu sempre gostei. Se é pra fazer, vamos fazer direito, né? Então eu não tirava a foto só e mandava pra ela ali no WhatsApp. Em qualquer lugar, qualquer canto, né? Não, então eu fazia uma foto bonitinha, eu queria fazer um cenáriozinho, né? Sim. Caprichadinho, até pra valorizar também a peça, com né? Com certeza. E comecei a fazer isso, mas até pra eu chegar ao ponto de tirar uma foto, de falar num vídeo. Gente, eu tive crises de enxaqueca de semanas, sabe? Até ter a coragem de postar um vídeo,
Meu marido fala comigo, mas você fala super bem, você não vem me falar que você tem vergonha de ir pras câmeras. Eu falei com ele que eu vi no podcast hoje, né? Tava ansiosa, nervosa. Não vem não, que você tira isso de letra. Eu falei, engano seu, né? Porque a gente tem as nossas limitações. Então, assim, eu olhando pra trás hoje, de quando eu comecei com a minha loja há 3 anos atrás, no início da pandemia, eu fico muito orgulhosa. A minha loja, ela não é uma loja reconhecida em Belo Horizonte, né? Eu já atingi não. Ela é reconhecida entre as minhas clientes que eu tenho hoje. Eu sou muito grata, muito feliz por isso, né? E vou trabalhando diariamente para manter, né, essa fidelidade delas, esse carinho delas. E claro, o objetivo é conquistar cada vez mais. Mas eu já fico muito orgulhosa de ver os passos que eu dei, né? Certeza. E de ter seguido firme, porque eu poderia, no momento em que eu saí lá da Mary Kay e que eu vi que eu quero empreender, mas eu não quero esse ramo aqui. Ai, meu Deus, tá difícil, porque realmente foi um ano difícil até eu decidir o que eu ia fazer. Foi um ano muito desafiador, tem sido até hoje, inclusive. Eu poderia ter voltado para o CLT ali, né? Eu poderia ter, não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é... Realmente, tem vezes, tem dias que eu quero desistir também. Normal. Né? Adão, tem dias que eu falo assim, não, isso aqui não é pra mim. E assim, e as pessoas vendo a minha loja falam assim, mas como você precisa desistir? Como você tá tudo certo, tá tudo bonito e tal. Mas ninguém sabe o que tem por trás dos bastidores. E é por isso que eu sempre insisto que a gente não tenha plano B. É sobre isso. Se você escolheu ir, vá. Se você vai desistir, desista, não tem problema. Mas não fique assim com o plano. Não, eu vou tentar aqui, mas vou tentando aqui também. Eu vou tentar. Aí não dá certo. Porque a gente sabe, cara, ter um negócio próprio é um desafio muito grande. Se você não quiser de verdade, eu sempre mostro para as pessoas que querem começar um negócio, eu tenho uma pequena imagem que eu mostro, aqui está a montanha do sucesso, aqui está o muro das lamentações. De cada 10, 9 vão parar no muro das lamentações. Vai subir a montanha e ele vai capotar muitas vezes até ele chegar no pé da montanha. Sim. E aí eu pergunto, você quer de verdade? Porque vai ser o seguinte, meu amigo, você vai tomar muita porrada e você vai passar aperto, sabe? Muitas das vezes você vai ficar desesperado porque você tenta um monte de coisas e o resultado das vendas não aparece. Às vezes você bombou de vender, mas errou na compra, empatou o estoque todo. Às vezes bombou de vender, gastou dinheiro melhorando a casa, comprando carro, e depois você descobre que agora não tem dinheiro nem para pagar o fornecedor. Aconteceu muito comigo isso. Exato, mas isso é comum, porque a maioria de nós que começou um negócio na raça, a gente não tem instrução. Sim. Não fomos preparados. Que é uma pena, né? Que eu acho que isso deveria ser um conteúdo dado dentro da sala de aula. Mas a cultura que é pregada é da seguinte forma. Vá para a escola, na minha época. Vá para a escola, depois você vai estudar o 2º grau. E agora arruma emprego. Agora formou o 2º grau, agora você tem que entrar para a universidade porque seu primo entrou, ou seu outro primo fez um concurso, aquilo outro. E, no meu caso, por exemplo, virar empreendedor foi meio que por acaso. Por acaso. Então, não tinha a mínima ideia do que era ser dono de um negócio. E a mesma coisa com a maioria de quem começou um negócio próprio. E aí, cara, você toma muita porrada, perde dinheiro, passa um perrê danado mental, porque tem dias que você olha para um lado e para o outro, você não tem apoio nenhum. Sim. Sabe? Não tem apoio. E quando tem, é o apoio moral, você não tem apoio financeiro. Não tem apoio financeiro. Então, isso é uma cultura. É a mesma cultura que o brasileiro tem de não cuidar do dinheiro. Sim. De não cuidar do dinheiro. A gente vê, cara, é muito doido. A gente vê pessoas ganhando R$8.000 que estão vivendo pior do que pessoas que ganham R$1.200. Mas não é porque a pessoa é mais gestora, é porque a cultura é moldada do tipo assim, cara, é normal viver endividado. Você vai morrer endividado, se quiser alguma coisa, você tem que ter dívida. Só que isso é uma cultura totalmente errada e ela vai para o empreendedorismo. Na escola, alguém fala com você assim, você pode ir para o concurso público, você pode ir para o emprego, mas você pode montar seu negócio. Ninguém fala. Ninguém vai te contar isso. Ninguém conta isso. Eu achava,
Até pouco tempo atrás, empreender era coisa para quem tinha muito dinheiro, né? Para quem tinha muito. Eu falei assim, como é que eu vou entrar nesse negócio se eu não tenho um tostão, né? Não tenho um tostão. Aí foi onde eu te falei que eu vi o vídeo dessa menina, né? Falando que ela juntou R$800 de um acerto na empresa que ela fez. Sim. E ela foi para São Paulo e trouxe R$800 de mercadoria. Meu marido me deu R$1.000 para eu fazer isso. Eu falei, se ela foi com 800 e hoje ela tem uma loja top, eu vou com 1.000, vou ver o que vai dar. É isso. Né? E é tudo, realmente, é tudo um processo. É claro que a gente vai buscando conhecimento, né? A gente vai buscando desenvolver cada vez mais, mas é o que você falou também, sem a prática nada funciona. É isso aí. Eu ia te falar uma coisa justamente sobre isso. Desde o começo do nosso bate-papo e tal, o que eu percebi na sua fala? Você sempre que as coisas aconteceram, você não recuou, você decidiu, vou agir. Então, sim, o que faz a diferença diante de toda e qualquer situação é você precisa agir. Sim. Porque seja o que for, porque se você paralisou ou então não tomou a decisão de agir ou simplesmente buscou, igual já foi falado aqui, a gente buscou só conhecimento e não aplicou nada, sim, nada muda. Certo ou errado, a gente tem que agir. A gente vai saber se está certo ou errado ali na frente. Não, e a gente fala sempre isso aqui, ó, fala isso quase todo podcast. A gente mais erra do que acerta. Mas e como que a gente aprende? Como nós vamos corrigindo, aí nós vamos aprendendo. Sim. Né? Que as pessoas falam, a gente aprende com erro. Na verdade, a gente vai aprendendo ali de acordo com o que nós vamos corrigindo. Sim. Eu Patrícia, eu tenho, né, porque às vezes as pessoas veem eu falando aqui e falam, nossa, ela tá tipo decidida, ela tá, né, eu tenho as minhas dificuldades até hoje, eu tenho os meus desafios, né? Sim. E eu tenho um desafio muito grande com a disciplina, por exemplo, que eu tô trabalhando isso, inclusive em terapia, para eu poder melhorar cada vez mais. Eu tenho um problema muito grande com a disciplina, eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar em casa, sabe? Eu já coloquei na minha cabeça que o meu negócio é sair pra rua, eu preciso me ausentar de casa, porque em casa eu não funciono tão bem quanto eu, na minha cabeça, funcionaria na rua, né? Mas isso são coisas que a gente vai quebrando também, que a gente vai identificando qual que é o problema e vai buscando solução para isso, né? Eu tenho hoje, meu objetivo é ter a minha loja física, porque eu acho importante, não por como muita gente fala, por vaidade. Por vaidade. É porque eu realmente sinto a necessidade de proporcionar para o cliente essa experiência de estar perto, de do contato, presencial, sabe? Porque para quem gosta da malinha, vai continuar com a malinha, mas quem faz questão de ir na loja, né, bater um papo ali, eu tenho muitos clientes que amam estar nesse contato. Então, para mim, vai ser ideal, né? A minha ideia é ter a minha loja voltada para a rua e pensando também nessa questão de disciplina mesmo. Eu tenho isso comigo, eu preciso sair para trabalhar, eu preciso ter essa sensação, sabe? Porque em casa nem sempre eu tenho essa sensação. Então eu tenho que administrar meu tempo. Esse momento é da casa, esse momento é do seu trabalho. E assim, isso é uma das coisas assim que principalmente mulher tem, principalmente você mãe, esposa e empreendedora. Então é sempre muito desafiador e ainda tem que ser. E aí, né, a sua loja online e tal. Então você tem que separar esse tempo. Então, às vezes, a gente se perde nesse contexto. Porque se a gente não cuida, o importante disso tudo é que você já tem consciência olha, isso aqui eu preciso corrigir. Mas você não fica preso, então não se acomoda. Eu tenho esse problema, tá tudo bem e vou levando. Ok. Mas a gente precisa ir buscando melhorar, acertar as arestas, ver o que funciona, o que não funciona, o que realmente faz sentido para você, igual é interessante você falar, olha, para mim faz sentido ir, o encontro e tal. Então, é entender realmente como que funciona. É claro que às vezes a gente precisa entender a realidade que a gente está vivendo, né? E não é porque hoje eu não estou aqui que eu vou fazer diferente, né? Que eu não vou dar o mesmo gás, que eu não vou me entregar, que eu não vou fazer o que tem que ser feito. Você idealiza chegar na loja X, física, mas você vai deixar de ser, de proporcionar as experiências que você puder vendendo online? Até chegar lá, não. Né? Eu tenho esse desafio da disciplina e também o do medo que a gente falou, né? Gente, o medo, infelizmente, ele é minha companhia constante. Eu sempre fui de muito pé no chão, eu sempre fui muito conservadora, né? Tanto que eu abri mão, voltando lá novamente, eu abri mão da faculdade, do curso que eu fiz,
para me manter numa empresa que estava me dando uma estabilidade ali naquele momento. Então eu sou assim, muito pé no chão. E o medo, ele sempre me acompanha, né? Hoje eu estava conversando com o Adão já abriu minha mente ali de novo. É um minuto de prosa e o leque abre. Isso não tem preço não, tá? Sabe por quê? Como a gente estava conversando, as pessoas na realidade têm medo. Todos nós temos medo, que é o instinto de proteção, isso é normal. Mas é impossível alcançar alguma coisa sem risco. O que você tem que falar e pensar é o tamanho do risco. Eu sempre falo com as pessoas, desde que você não morra, dá para consertar qualquer coisa. Agora, tem gente que quer assumir um risco maior, tá tranquilo? Tem gente que, você é mais conservadora, então, mas sem assumir um risco, como a gente estava comentando, para você fazer essa transição do online para o físico, ou a combinação dos dois, como é que você faz isso sem risco? Não tem como. Não tem como. Aí o que eu te falei? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente pode mitigar, ou pelo menos prever, se tudo der errado, ou demorar um tempo para você chegar no eixo, a gente prevê como que a gente pode montar um colchão aqui, para você não se esborrachar muito. E é isso que a gente precisa, porque nós que somos empreendedores novos, né, falando por mim, que está começando, eu sempre falo que estou começando agora, porque para mim eu estou sempre começando agora. E é um grande desafio, né, esse conhecimento mesmo, essa organização financeira, que a gente não viu na escola, que a gente não aprendeu com isso, para mim foi desafiador. Sabe, eu entender que a conta da loja é uma, a minha conta é outra. O dinheiro da loja é meu. Pra caramba. Qual que vai ser a sua comissão em cada venda? Exatamente. Aí tem aquele mês que a sua comissão não tá tão boa, as contas estão muito assim, mas eu tenho que entender que aquele dinheiro ele não é meu, né? E isso tudo é muito importante. Isso, a gente não teve esse conhecimento. De jeito nenhum. Né? Ninguém ensina isso pra gente, vai na marra mesmo. Então, por isso que muitas vezes a gente quebra a cara, né? E muitas vezes a gente desiste, porque a gente não vê solução nisso. Né? E a mesma coisa é a questão do medo, né? Como que a gente vai querer abrir um negócio, dar um passo maior sem abdicar de alguma coisa, de algumas outras coisas, né? Mas eu acho que é isso. Esse cálculo que a gente precisa fazer é que muitas vezes a gente não sabe, né? Então a gente ir atrás de quem tem o conhecimento para poder ensinar, né? É primordial. Uma fala de uma das psicólogas aqui, que eu achei o máximo, é a gente saber procurar nossa rede de apoio. Porque, igual, por exemplo, nós duas conversando, nós falamos, eu tô fazendo terapia, eu também. Então, assim, não só nisso, mas no nosso contexto profissional, a gente não precisa dominar tudo. Sim. E nem vamos dar conta de dominar, né? Então, assim, é buscar o que é essencial e buscar ali, qual é a rede de apoio que eu preciso, qual é o suporte, né, que eu preciso para poder conseguir dar esse espaço. Eu não vou conseguir dar espaço agora não, mas eu tenho uma pessoa que eu posso procurar, né, alguém que eu posso procurar que vai me ajudar a traçar uma estratégia, um plano de ação. Sim. Né? E uma outra coisa que eu aprendi, até sobre isso mesmo, que eu aprendi no nosso período de mentoria, né, na Simplifica, que o Adão me falou muito, é sobre ouvir muitas pessoas. Sim. Eu ouvia muitas pessoas. E aquilo me confundia mais do que tudo. E todo mundo tem opinião diferente. Então, o que eu determinei para mim? Eu falei, olha, a partir de hoje, eu vou ter um consultor de finanças para minha loja, vou ter um consultor de varejo, né, porque são coisas diferentes. Vou ter um consultor de marketing, consultor que eu digo assim, não tô pagando ninguém para isso, né? Porque tô consumindo nas redes. Se puder, se tiver condição de pagar, ótimo, né? Mas se não tem, a gente dá sempre o nosso jeitinho, né? Sim. Então eu vou consumir nas redes. E eu tinha mania no início, né, Adão? De ouvir uma pessoa que tá falando sobre o varejo de moda aqui, outra pessoa falando sobre o mesmo assunto, outro sobre o mesmo, outro sobre o mesmo. Aí eu ficava doida. Porque cada um quer lançar uma estratégia diferente. Um detalhe, Tatiana, que quando você estende demais, a coisa mais preciosa que nós temos, o tempo. Sim. Ninguém compra mais tempo, por mais dinheiro que você tem. Aí, eu me lembro bem, Tatiana, a gente precisa vender. Aí você está gastando 4 horas seguindo o fulano. Não, eu falei, risca isso, faz o seguinte, escolhe um cara. Você está precisando vender, vê um cara que você acha que é bom, que isso, que fez alguma coisa real e experimenta. É verdade. Né? E aí hoje eu vejo claramente, quando você abriu mão disso e colocou a sua cara, a sua pegada, aquilo que você acreditava, a transformação que teve em você, na sua loja, no seu perfil, sabe? Mas para isso você teve que ir podando.
Porque se você começa a ouvir 10 pessoas diferentes, qual que você vai seguir? O surto vem, com certeza. Doida, né? E eu acho assim, como que as coisas acontecem maravilhosamente bem, eu falo que eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus mesmo, né? Exatamente. E eu converso muito com Deus diariamente, vou pedindo direcionamento, agora mais do que nunca eu vou pedindo para Ele entrar na frente e me ajudar nas tomadas de decisões. Porque eu não me considero muito boa nas tomadas de decisões, não. Mas desde que eu comecei a pedir, eu tenho acertado um pouco mais. E conhecer, né, vocês no início de tudo, para mim, foi primordial, porque eu acho que talvez eu estaria quebrando a cabeça nesses detalhes, né? Porque é coisa pequena, coisa que às vezes a gente não para pensar. Eu tô ouvindo 1, tô ouvindo 2, tô ouvindo 3 e tô fazendo as coisas e não tá dando certo. Peraí, o que eu tenho que fazer? A gente não tem essa consciência, a gente fica tão afobada ali, né? E aí eu fico às vezes analisando, né, como são as coisas, como que essas pessoas, essas ferramentas foram aparecendo no meu negócio, na minha vida. E aí a gente fala que realmente não vem nada por acaso, né? Tudo vem na hora certa, vem no momento certo. E talvez eu estaria, como eu falei, quebrando cabeça até hoje em coisas pequenas, né? Que foram ajustadas lá na frente. Mas a gente levou um tempinho, né? Mas é normal. Porque eu era meio teimosinha. Mas é porque é o seguinte, sabe? É que existe a síndrome do conhecimento. Você agarra o próximo conhecimento e isso, inclusive, é uma forma de você não fazer aquilo que pode ser uma decisão, uma ação que de repente não deu o resultado esperado. Aí você, não, vou procurar o próximo conhecimento. Mas tudo precisa de um tempo para maturar. Agora, como é que você põe 10 coisas ao mesmo tempo para funcionar? Funcionar não tem como. Ou você põe uma hoje, como eu te disse, o cara experimenta uma coisa, uma estratégia, uma semana, aí ele acha que não deu certo, ele tira fora e vai para a próxima. Como que vai dar certo? Não tem como. Tudo na vida tem que dar um tempo para maturar. E é impossível você encontrar um caminho se hoje você está aqui, o outro você está ali, o outro você está lá. E era o que estava acontecendo. Sim. E o que mais me chamava a atenção é que a loja estava numa fase que ela precisava atrair clientes. Sim. Aí, tudo que era feito era muito pouco no intuito de trazer seu cliente real. Sim. E eu vejo muito isso com algumas pessoas. Não, vou ao próximo treinamento, o próximo isso. Eu falei, não, cara, não é isso. Nós temos que procurar vender. Sim. E vender é assim, você escolhe uma ação, põe em prática. Espera para ver o que acontece. Mas prática não é um dia, não é uma semana. Sim. Sabe? Ah, não, essa desse guru de hoje não deu certo, eu vou pegar o outro guru aqui, que é a fórmula mágica dele aqui, talvez dê certo. E aí não dá certo. Aí quando você pega pessoas que às vezes têm menos conhecimento do que você, esse cara tem uma vantagem muito grande. Porque ele não tem que pensar. Ele fala assim, o que é para fazer mesmo? Eu tenho que fazer isso. Então ele vai lá e faz. Mesmo que o resultado não seja esperado, ele fez. Aí você está em busca do próximo conhecimento. Ele fala, eu fiz isso aqui, não deu certo. Não, então agora eu vou experimentar essa que provavelmente vai dar certo. Sim. O conhecimento sem a prática nada adianta. E eu sempre falo com as pessoas, gente, tem uma indústria do conhecimento, que gera muito dinheiro. E não estou falando que conhecimento não é necessário, não, mas tem que ser conhecimento aplicável. E devemos ouvir pessoas que realmente fazem alguma coisa. Sim. Às vezes no treinamento de finanças, o pessoal assim, Adão, você me ensina a investir? Eu assim, não, te ensinar a investir não, porque eu não sou um operador. Eu falo assim, eu posso compartilhar com você o que eu faço na minha vida com o meu dinheiro de investimento. Isso eu posso te explicar. Posso te explicar quais são os tipos de investimento. Agora, eu selecionar onde você vai pôr seu dinheiro, isso eu não vou fazer nunca. É uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? É o seguinte, eu não sou um especialista, eu não sou um cara, um analista de bolsa, por exemplo. Uhum. Não, eu sou um cara que entende de finanças pessoais. Então, se eu falar com você, faça os passos ABC que você vai organizar a sua vida financeira, eu garanto para você que você vai organizar. Se eu falar com você, eu invisto em tais coisas, é isso aqui, ponto. Mas às vezes o que é bom para você não é bom para mim, né? Exatamente. E eu defendo a tese, se você ganhou dinheiro, se você tem a capacidade de ganhar o dinheiro, você também tem que ter a capacidade de escolher aonde ou o que você vai fazer com o seu dinheiro. Sim.
E aí, no mundo dos negócios, o cara fica assim, não, eu vou para a live tal, agora eu vou buscar o e-book tal, agora eu vou participar do fulano de tal, agora eu vou comprar a masterclass não sei de quem. Perde tempo, dinheiro, não faz nada e não tem resultado. Aí frustrado, quer desistir. E aí acha que o negócio dele não está indo bem. Mas, cara, como é que não está indo bem? Você dedica a maior parte do seu tempo para fora e o que é pior, o que deveria olhar de verdade é para o cliente. Observa quantas pessoas de fato no início olham para o cliente. São poucas, né? Não... Tem muito assim, eu vejo, né? Olhar muito para a concorrência, que é o que a gente estava falando ali, né? Uhum. Tem muita gente olhando para a concorrência, o que a concorrência está fazendo, e eu apanhei para aprender isso, porque no início, quando a gente não sabe de nada, a gente vai realmente olhar ali o perfil de quem está dando certo. Certo, exatamente. Só que eu demorei tempo, perdi dinheiro, né? Exatamente. Apanhando para aprender que o perfil dela é o meu perfil é outro. O diferencial dele é essa, porque é ela que está fazendo aquilo ali da maneira dela. Isso que você copia não vai ser a mesma coisa. Não vai funcionar pro meu, e realmente não funciona, né? A gente vem com aquelas ideias assim, eu tô olhando ali para pegar algumas inspirações. Quando você vai ver, o perfil tá copiado e colado, né? Ctrl-C, Ctrl-V total. Exatamente, gente, eu falo isso porque no início comigo foi assim, e eu ficava frustrada, por que dá certo com fulano, não dá certo comigo? Sim. Né? Até eu entender, né, que o meu diferencial é, por que a gente é único? Né? Isso é o diferencial da gente. A gente é único, a gente tem que fazer do nosso jeito, né? Da maneira comunicar com a nossa cliente ali, de acordo com a nossa cliente, não com a cliente do outro. Exatamente. Né? Então, isso apanhei muito para aprender, mas aprendeu. Tô indo. Não, mas isso é interessante, porque a única coisa que não é copiável é a sua experiência para um cliente. É aquilo que sai, aquilo que eu sempre falei, é o que está aqui dentro. É aquilo que você acredita, sua essência, sua essência é aquilo que você leva para a pessoa. Isso não é copiável. Perfil é copiável, estrutura física é copiável, preço é copiável, as peças são copiáveis, certo? A estratégia de marketing maravilhosa, amanhã o cara pode copiar. Perfeito? Agora, a sua experiência, que ela é real, que ela é verdadeira, ninguém copia. Eles podem tentar fazer, mas igual você, vai ter sua essência. Não tem. O cara pode até pegar, ouvi ali e vou implementar aqui agora a malinha delivery. Uhum. Mas vai ser do jeito dele, não vai ser com a sua experiência. Sim, e às vezes ele não vai ter a coragem de dedicar o que você dedica para fazer. O sentimento que você coloca em cada peça na hora de montar. Então, é exatamente isso que o Adão está falando e que você já identificou muito bem. Que cada cliente... O seu público não é o público do outro. Sim. Né? Nós somos únicos. E identificar isso é muito importante no processo do empreendedor. E vamos só voltar um pouquinho, que eu acho que vai ser legal você contar isso, sobre a sua experiência. Olha, você é empreendedor, ok? Vou em São Paulo comprar roupa, cheguei, Belo Horizonte tá fechado. O que eu vou fazer agora? Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo, como que você passou por esse desafio. Olha... eu sou uma pessoa que eu nunca acreditava que a pandemia ia chegar aqui no Brasil. Eu lembro que em dezembro, assim, o pessoal tava, nossa, lá na China tem gente caindo no chão, assim, uma coisa louca. Eu falei, gente do céu, isso é mentira. Isso vai chegar aqui não, isso é loucura, né? E chegou, né? E chegou com tudo, chegou violenta, infelizmente. Quando eu fui para São Paulo, eu fui super entusiasmada, né? Fui com minha cunhada e tal, e assim, comprando tudo que eu achava lindo, sem noção nenhuma, e fui e tal. Quando cheguei aqui em Belo Horizonte, para você ter ideia, quando a gente foi para São Paulo, eles estavam começando a vender máscara lá, né? E isso quer dizer, isso pra gente é assustador, vendendo máscara, gente. Eu falei, gente, meu povo tá vendendo máscara aqui, não é possível, que esse trem chegou de um dia, e foi muito rápido, né? Sim. Foi de um dia pro outro, já tava vendendo máscara, e quando eu cheguei aqui no dia seguinte, fechou Belo Horizonte. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, celular na mão eu tenho, né? Eu não vou poder ir na casa das pessoas, porque as pessoas não vão estar abertas para me receber. Eu não posso ficar com essa mercadoria aqui que eu comprei, porque eu preciso desse dinheiro de volta, né? Falei, vamos ver o que nós vamos fazer. Aí foi quando eu comecei a entrar em contato com os fornecedores que eu tinha comprado as peças e pedindo foto. Me manda foto que eu vou ter que divulgar. E aí eu comecei a entrar em contato com as minhas amigas, né? Porque a gente sempre começa ali, né? Com as amigas. Sua rede de contatos. Isso. Aí comecei a entrar nas minhas redes de contato, falei para as meninas. E assim, sem
sem conhecimento nenhum, não tinha estrutura, né, de loja, nem online, nem nada. Fui lá buscar roupa, achando que eu ia chegar e ir na casa das amigas e vendendo. E pronto. E aí entrei em contato com cada uma, né? Falei que comecei a vender roupa. E é assim, né? Comecei a vender roupa, né? Não sou uma empreendedora. Tô vendendo roupa aqui, tá? Tô vendendo roupa aqui e divulga para suas amigas. Vou te mandar umas fotos e tal. Aí eu pegava as fotos do fornecedor e mandava para elas. E assim, o pessoal no início ficou muito entusiasmado, né? Assim como eu. Fiquei super feliz. Algumas amigas minhas começaram a falar: Tati, tira a foto no seu corpo, como eu te falei, né? Sim. Manda pra gente ver, porque vendo assim no fornecedor tudo é lindo, né? Mostra a gente de pertinho. E aí eu fui tirando as fotos ali, mandando pra elas verem. E foi ficando ali, só entre as amigas, né? Sim. Eu consegui vender 80% das peças que eu comprei, né? Nossa, olha, foi ótimo. O que uma ação faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vendeu e recebeu ou só vendeu? Eu vendi e recebi. Ótimo. Não, eu vendi e recebi esses 80%. Sim, acho que tô entendendo. Vamos pensar direitinho aqui. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro, né? Coisas que eu não faço mais hoje, né? E que foi muito difícil também. Foi também desafiador. Vendi para receber depois, né? Para receber no pagamento. Então você entendeu agora. Agora eu entendi. O tal do fiado, né? Fiado. Vou te pagar no pagamento. Pode, né? Eu conheço a pessoa e tal. E foi assim, Adão. Foi assim, até eu entender que eu tinha vendido 80% das minhas peças e eu não tinha dinheiro para poder comprar mais. Bingo. Né? Chegou no ponto. Pergunta. E aí, uma recebe dia 10, a outra recebe dia 8, a outra recebe dia 30. Como é que eu vou receber isso picado para comprar mais, né? E mesmo que você receba picado, como que você vai fazer direitinho? Como que eu vou fazer? Então, eu fiz essa pergunta, foi meio maliciosa, para as pessoas entenderem como que você acabou com o seu capital de giro numa única venda. E vai ter uma convidada nossa que ela vai contar a história dela, que ela quebrou no primeiro mês por causa dessa estratégia. Pegou todo o dinheiro, pegou todo o dinheiro e fez isso que você fez. Comprou a roupa, não, agora eu vou ali, vendeu. Cadê o dinheiro? Aí falou, agora, como é que faz? E aí não tinha como comprar mais mercadoria, porque não tinha mais dinheiro para poder investir. Sim. E aí, quando começou a chegar o dinheiro, 100 de um, 50 da outra. Não deu não, te pago no adiantamento. Aí, às vezes, acontece do filho adoecer, não ter como pagar também. Exato. Que são coisas que acontecem. E assim, pra mim foi bem desafiador cortar isso. Mas eu vi que era necessário. Então, assim, muitas vezes a gente perde a amizade, a gente fica como chata, mas eu tinha que entender que a minha loja é o meu negócio. Exato. Eu preciso desse dinheiro para sobreviver e para viver, né, gente? Porque eu não quero sobreviver mais, não. Para viver e para fazer o meu negócio também continuar andando, né? Então eu tive que ir cortando isso. Foi doloroso. Principalmente para repor estoque. Para repor, exatamente. Então foi doloroso, né? Para mim, para algumas clientes, outras entenderam bem. Aí eu fiz a aquisição da maquininha, né? Foi onde eu comecei aí a abrir o CNPJ, aí eu comecei a realmente levar a minha empresa como uma empresa. Porque se a gente não leva a sério, quem vai levar? Exatamente. Aí... Eu sempre falo, Tatiane, que se você qualquer um deixar as pessoas de fora verem você como uma pessoa que mexe com alguma coisa, ela mexe com isso, então eu posso ir lá e fazer do jeito que eu quero. É a pior coisa que pode existir. Sim. Eu falo, cara, você pode vender chup-chup, mas é assim, o cara tem que levar o chup-chup, deixar o dinheiro ou passar o cartão. É isso mesmo. E isso eu aprendi, inclusive, na Mary Kay. Na Mary Kay, eu vou te contar um caso rapidinho, eles falavam muito isso com a gente. Você não mexe com produtos de beleza, você é uma consultora de beleza. Enquanto você não entender isso, as pessoas não vão te respeitar como uma consultora, né? E na época da Mary Kay, eu trabalhava com o fiado, porque o fiado vende muito, gente. O fiado vende muito. Entre aspas, né? Aí. O fiado, o seu produto acaba rápido, isso. né? Mas o dinheiro não entra. E eu lembro de um caso específico que eu tomei um cano de uma cliente de R$700. Pensa, há 4 anos atrás, R$700 é muito dinheiro. Ainda é muito dinheiro, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui bloqueada no WhatsApp, fui bloqueada no Instagram, fui bloqueada no Facebook.
fiquei como ruim ainda e com prejuízo, né? Fiquei sem meus produtos e sem o dinheiro. Ainda então, perdeu o amigo aí. Ainda perdi o amigo. E mesmo assim, a gente quando entra no negócio, a gente entra com muito medo de não vender, né? Então eu entrei com a loja com muito medo de não vender o fiado. A minha filha fala comigo isso até hoje. Fulano pediu, às vezes acontece de uma pessoa de muita confiança sua, pediu para poder pagar no pagamento. Aí ela olha pra mim e já fala assim, mãe, você não vai fazer isso. Você não vai fazer, né? Ela já fala comigo, você não vai fazer isso. Você lembra que deu, né? Você vai perder a amiga, você vai perder não sei o quê, você vai perder mãe, não faz isso, né? E acho tão bonitinho, porque né, já tô novinha, já aprendendo, vai vendo e vai aprendendo, né? E porque às vezes dá vontade de deixar. O coração da gente dói. Mas aí a gente lembra da loja. Só que o negócio... por si só não tem sentimento. Não tem, exatamente. Essa é a lógica. Você pode até ser... Pô, Adão, você é gente boa pra caramba. Gente boníssima. Mas é o seguinte, cara. Pro meu negócio andar, você tem que levar minha roupa e passar o cartão e deixar o dinheiro. Porque eu posso ser gente boa, mas se eu levar a sua roupa e não deixar o dinheiro, como é que seu negócio vai sobreviver? Não, e eu penso assim, se a pessoa vai num shopping, por exemplo, comprar na Renner lá, ela tem que levar o cartão ou o dinheiro, senão não vai ter... Por que comigo é diferente? Porque eu sou amiga? Não, tá errado. Então eu consegui cortar. Caminhar nisso aí. Isso. E não tem que sofrer. E eu sempre falo, o amigo deveria ajudar a gente mais ainda. Deveria ajudar, mas tem amigos que só sacaneiam com a gente. Sabe? Quer o serviço de graça, quer o desconto. Eu falo, não, cara, você tem que me pagar mais, porque eu sou seu amigo, você tem que me ajudar. Mas tem que me incentivar. Você tem que te ajudar. Eu vou, Tatiana, não vou pedir desconto pra você, não. Vou te comprar até mais uma peça a mais, porque eu sou sua amiga e quero te ajudar. Mas, no geral, no contexto mais generalista, o amigo ou a amiga, ele acha que por ser amiga ele tem que dar um benefício, cara. Só que o negócio da gente é um negócio como outro qualquer. E a gente ainda, iniciando, a gente precisa ainda de mais apoio, né? É um outro fator também que eu aprendi a não contar muito, porque eu ficava muito frustrada no início, desejando o apoio da família, ninguém acredita dos amigos. E às vezes, o que eu comecei a entender, eu vou te falar que levou até um tempo, sabe? Para eu poder entender isso e também com a ajuda da terapia. Eu falo que todo mundo devia nascer fazendo já terapia, né? Direito à terapia. Com direito à terapia. E eu fui entendendo que é cuidado deles, da família, no caso, né? Às vezes a pessoa não quer te ajudar, não quer tá te segurando, não investe tanto. Não é por maldade, às vezes é por segurança. E porque ele tem um perfil conservador, mais até do que o meu, né? E eu já sou um pouco mais ousada. Eu sou conservadora, mas eu acho assim que para eu chegar onde eu cheguei até o momento, eu tive que ser um pouquinho ousada, né? Em algum momento eu tive que deixar meu conservadorismo ali de lado. Na verdade, eu não acho que foi um pouquinho, não. Foi bastante ousada, sabe? Porque foi pouco. Porque, na verdade, cada passo que você deu, muitas pessoas deixaram grandes sonhos para trás por muito menos. Por muito menos. Olha, se fosse, de repente, quantas pessoas... fui lá e comprei R$800. Tá bom. Ia deixar aquilo para lá, ficar com vergonha de mandar mensagem pelo WhatsApp. Sim. Pronto, acabou. E vou procurar, assim que passar tudo isso, eu vou procurar um serviço de carteira assinada e pronto. Enterrou um sonho por causa de um desafio. Então, cada passo que você deu foi assim, muito importante e foi bem ousado. Eu acho que cada passo que você deu foram passos ousados e necessários. Sim, e é bom ouvir isso, porque a gente que empreende o solitário, né, a gente não escuta isso. Não. A gente vê muitas vezes amigos, né, que quando você já tá com... Não é o meu caso ainda de estar com uma loja consolidada, mas pelo que eu já... Consolidada, assim, uma loja física. Meu sonho realizado. Sim. Eu tenho outras amigas que são empreendedoras também, que têm loja física e que conversam comigo e falam, muita gente acha que eu ganhei isso aqui de herança. Não viu o caminho que eu fiz até chegar aqui. Né? E é tão importante o apoio, a gente tá falando de apoio do amigo. Gente, o meu genro, ele vestiu um vestido da loja. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é apoio. Exato. Ele vestiu, fez um Rios, né? Vestindo o vestido da loja que bombou o Rios. Você sabe qual que é o problema? Que às vezes a gente não recebe o apoio. Porque é o seguinte, um tá na direita, o outro tá na esquerda. Um tá no conforto da CLT. E ele tá certo. Sim. Pô, cara, agora, como é que o cara tá no conforto, você quer assumir riscos?
Então não é de maldade, é porque são ângulos diferentes. Sim. Então, eu sempre falo com o cara, você quer pedir um apoio, quer pedir uma opinião, você tem que pedir para quem está na mesma pegada sua. Porque do contrário, a pessoa, no intuito de proteger, ele só vai te dar um apoio, uma opinião, mas do ponto de vista do que ele acha que é certo. Então imagina um cara que é agarrado ao emprego, à segurança, para te dar um apoio para quem quer assumir um risco, igual você confidenciou comigo. Não, eu quero fazer a minha loja física, eu vou precisar assumir esse risco. Um cara que joga seguro, o que ele vai falar com você? Não faz isso. Então, e eu aprendi, tô aprendendo ainda, através da terapia mesmo, entender, né, que as pessoas são diferentes, o pensamento é diferente, né? O meu marido, ele é mais conservador, ele é mais CLT mesmo, ele é aquilo ali, é a segurança dele. Isso, e ele é o apoio principal da casa hoje, né? Então, pensa bem, como que ele vai arriscar tudo num negócio meu, por exemplo, como que ele vai me dar 100% desse apoio, né? Sendo ele a pessoa que tá ali tomando conta de tudo da casa, né? 2 arriscando é perigoso mesmo, né? Então, assim, eu aprendi que ele tem uma mente, ele é assim, mas ele me apoia em tudo que ele pode, sabe? Como ele, eu nunca esqueço disso, jamais vou esquecer disso. Que ele foi a primeira pessoa que me apoiou, foi ele que me deu os primeiros R$1.000 para eu ir. Ele foi seu investidor. Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, né? E graças a Deus eu conto com esse apoio deles. O apoio de amigos que eu falo muitas vezes que não acontece é, por exemplo, divulga para suas amigas, né? No início, as minhas amigas começaram ali a divulgar, a ajudar, né? Sim. Mas hoje você vê algumas pessoas, não vou generalizar, porque a gente tem muitas boas amigas ainda, que vê a sua luta ali diária, que assiste, que acompanha, mas que não... Quer dizer, se você divulgar, Adão, a minha loja para alguma amiga sua, não vai te custar nada, né? Sei. São 2 sentimentos que as pessoas carregam. Um é que eles têm alguns amigos que já pensam que você já tá rico. Certo? Então, não precisa não. O Adão já tá lá. A Tatiana já tá precisando de apoio, não? Tá com burnação. Então eu vou gastar meu tempo. E o outro é aquele que tem um sentimento ruim. Vou divulgar para quê? Então, assim, aí eu vejo que é aquilo que a gente falou. Não dá para generalizar, mas a gente conta de verdade com a decisão nossa. Sim, é com a gente mesmo. E Deus, eu acredito em Deus. Eu acredito então, em primeiro lugar. Eu sempre falo assim, cara, o apoio vai vir. Seu marido te dá o apoio, na medida do que ele pode. Só que quando você vai pro chumbo quente, pra jornada, tem que ser no peito e na raça. Sim. Se você quiser tomar essa decisão aí, vai lá. É sua. É sua. Vamos torcer pra dar certo. Eu até te arrumo aqui os R$1.000 aqui, pra você comprar essa outra aqui, mas essa decisão aí é sua, você que toma. E aí isso é muito nesse sentido, de que eu tenho um exemplo de um amigo, assim como contador como eu, que ele chega aqui conversar comigo tem um bom tempo. Cara, estou feliz demais, vou abrir meu escritório de contabilidade. Eu já, macaco velho, anos na contabilidade, perguntei, mas quem serão os seus clientes? Não, já fiz uma lista aqui de X amigos, já conversei, eles serão meus clientes. Quero que você vá comigo no local X para a gente escolher a sala. Eu querendo ser cordial com ele, sem desanimá-lo, né? Fui com ele no local, tudo direitinho. Aí depois chamei no canto, vamos fazer o seguinte, antes de você assinar o contrato de locação, você vai fazer o seguinte, você vai ir todos os seus amigos que falaram que vão passar a contabilidade para você, vai falar que você já montou o escritório de contabilidade, que você está lá para negociar com eles o contrato e tal. Ele voltou uma semana depois desolado, de uma lista de 15, só. Aí eu falei, meu amigo, aquilo que eu te falei, então não conte com essas pessoas, porque lá eles te deram um apoio moral, do tipo assim, tá legal, não, pode montar que eu vou, mas na hora que você foi de fato, aí essa é a realidade. Aí ele falou assim, graças a Deus que eu não assinei o contrato de 24 meses lá no local. Eu falei, eu já queria te falar isso antes, mas eu fui lá com você na maior boa vontade para que você mesmo pudesse enxergar o que é ter um negócio próprio. Mas é importante a gente aprender a lidar com isso, né? É porque eu vejo muita gente falando, muito empreendedor falando sobre a falta de apoio. E eu levei tempo para aprender, para entender que o nosso apoio é a gente mesmo,
né? A gente não pode cobrar do outro, eu não posso cobrar do meu marido, por exemplo, a realização do meu sonho. Exatamente. É o meu sonho, não é o sonho dele. O brilho tá no seu olho. Exatamente, sabe? Então, assim, quem vai fazer aquilo acontecer sou eu. Ele tem todo o mérito que eu dou pra ele de ter me ajudado a começar esse negócio. Mas o trabalho, a luta, a motivação tem que vir de mim, eu não tenho que ficar esperando dele, né? Então, que sirva aí também para muitos outros empreendedores não cobrar tanto, né, dos outros, da família. Não esperar tanto. Não esperar tanto. É igual eu falei, não custa nada um amigo divulgar, ajudar, mas ok, cada um é cada um. Mas sabe o que acontece também? Às vezes, a gente não pede esse apoio. Vamos supor, do compartilhar, por exemplo, né? Igual a questão do podcast. Eu falei assim, a primeira estratégia, nós vamos divulgar nas nossas redes de contatos. E aí, alguns amigos, né? Algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, eu externei isso. Galera, compartilha aí com quem vocês conhecem, empreendedores que podem estar precisando de um combustível e tal. E aí sim as pessoas fazem. Mas às vezes a pessoa não tem a iniciativa de ir lá no seu perfil, ver uma coisa legal, um post legal e compartilhar por si só. Sim. E aí às vezes a gente espera algo que a gente nem externou, que gostaria que fizesse pela gente. E tem situações que você vai compartilhar e pessoas simplesmente vão ignorar, né? Pessoas que você acredita, olha, tem uma lista de pessoas aqui. Igual, por exemplo, tem algumas pessoas que eu idealizei quando eu sonhei com a Simplifica. Eu já imaginava aquelas pessoas fazendo parte do processo porque eu desejava que elas vivessem essa experiência de buscar uma vida melhor pelo potencial que eu presenciei na vida delas. Só que essas pessoas nem passaram. Tipo assim, receberam alguma instrução e voltou para a vida normal e tá tudo certo. E não fez nada, você encontra, convive... E perceber que a pessoa não deu continuidade, sabe? E assim, foram pessoas que fizeram parte da minha lista de idealização de sonho. E uma coisa também, a experiência que a gente está tendo com o podcast. Eu até falei isso aqui um dia, que é um sonho nosso. Sim. Então nós temos que continuar alimentando o nosso brilho no olho e não esperar que as pessoas da nossa família, da nossa casa, embora as pessoas tenham abraçado, igual... normalmente a gente está aqui gravando, mas nós temos um bastidor da nossa família que liga o computador e fica lá acompanhando. Quando acontece alguma coisa, vem aqui, dá um toque ali. Nós temos esse apoio. Né? Mas a gente não pode ficar contando com que as pessoas abracem o contexto com a gente e tenham o mesmo brilho no olho. Chegou o dia de pessoas perguntarem para mim assim, mas podcast vai dar dinheiro com o quê? Entende? Não entende o propósito. Não entende propósito. Então, assim, desde quando a Simplifica nasceu, eu tinha isso no meu coração, eu tenho isso no meu coração, de que nós não podemos esperar que o outro abrace essa causa com a gente. Só nós sabemos qual que é o propósito que nós temos de ajudar as pessoas, os pequenos empreendedores, assim como nós não tivemos apoio lá atrás, hoje nós queremos proporcionar para os pequenos aquilo que nós não tivemos. Foi disso que a Simplifica nasceu, como você falou, de olhar para as nossas dores, aquilo que nós experimentamos como pequeno empreendedor, e aí a Simplifica nasceu disso, desse desejo de ajudar o outro, de estender a mão, de fazer com que o outro tem a oportunidade que nós não tivemos. E aí, quando você fala, eu estou acompanhando, né, o seu podcast. Então, eu fico feliz que é um combustível para você. Eu fico feliz. Hoje nós recebemos um contato de uma pessoa lá de Ibirité que achou o nosso podcast. Então, ou seja, está sendo combustível para alguém lá em Ibirité. E quando eu fui fazer minha oração hoje, pedindo a Deus que fizesse parte, né, que abençoasse o nosso encontro hoje e que esse momento aqui fosse um combustível para alguém em qualquer lugar que ele desejasse, que está precisando de um combustível para continuar, para se levantar, que não seja simplesmente uma gravação, mas que as pessoas que ao assistirem assistirem o podcast, elas possam ter um fôlego, um combustível para continuar. Né? Então, eu penso nisso, que nós que estamos, né, nós que somos empreendedores, temos que continuar buscando de Deus primeiramente e no nosso dia a dia esse combustível para manter o nosso brilho no olho, porque às vezes as outras pessoas não terão. Com certeza, e não frustrar, né? Por isso, se a gente tiver esse entendimento, ninguém frustra, tá tudo certo. E uma coisa interessante que eu vejo que é um grande aprendizado seu também, é que agora você compara a sua jornada. É como você era, quanto você é. Isso, cara, quando a gente descobre isso, é libertador.
Porque aí você começa a ver o tanto que você já cresceu, o tanto que 3 anos já se passaram. E passa, né? E passa. Não, e 3 anos muito desafiadores. Foram. Muito do desafiadores. início até o momento, foram. E muitos desafios externos, né? Que a gente viveu aí, pandemia, enfim. Muitos desafios externos e muitos desafios internos, principalmente. Esses foram o que vou te falar, foi o que me deu mais trabalho, é o que me dá mais trabalho. Né? Porque a gente entender esses desafios, superá-los, envolve muita coisa aqui dentro, né? Para a gente poder desenvolver tudo isso. E realmente buscar ajuda é essencial. Eu acho que eu sou muito grata a todos que me ajudaram, sabe, a chegar até onde eu cheguei. Eu sei que eu tenho muito mérito nisso, né? Sim. A gente não tira o mérito da gente, todo o trabalho e esforço, mas eu sou muito grata também a cada um que passou, né, por esses, posso dizer, desde lá de trás, né? Porque a gente vem trazendo a bagagem de coisas de lá, pessoas com quem eu trabalhei em CLT, né? Pessoas com quem eu estudei e as pessoas que hoje são presentes na minha vida e que me ajudam constantemente. É muito bom. Isso é importantíssimo, porque quando você entende que o apoio ele é essencial, a oração ela é essencial, mas na minha visão, nada supera uma decisão firme de fazer a coisa dar certo. Sim. Sabe? E depois, lá nas nossas conversas, chegou um ponto que eu não tinha dúvida que você não ia pipocar mais em relação a voltar atrás. Mas é uma construção. Sim. A ajuda é boa, a sorte de vez em quando ajuda, mas o que faz a diferença de verdade é a sua decisão, principalmente de não ter plano B. Ter a certeza de que é isso que eu quero. Sei que é um desafio enorme, um abismo todos os dias, mas eu estou disposta. Aí quando você toma essa decisão, as coisas começam a parecer um apoio. Porque, cara, você pode ter todo o apoio do mundo, mas se você não tiver uma decisão firme... Você fraqueja no caminho. Não vai. Desiste no caminho. Você também concorda com essa ideia? Plenamente. E essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa, uma pregação que falava disso, que às vezes... algumas pessoas não vão acessar a próxima estação porque elas não vão abrir a porta que está diante dela. Não vão tomar a decisão de abrir a porta. David Leonardo? Exatamente. Então, assim, é bem isso. É sobre decidir, tomar a decisão e é fácil? As decisões serão fáceis? Nunca serão. Porque para decidir um lado, de uma certa forma, você acha que está perdendo alguma coisa, né? Então, mas é isso que o Adão falou. A partir do momento que você tomou a decisão, somente Deus tem o poder de te parar. E cada dia mais, assim, cada dia que passa eu tenho mais certeza do que eu quero, sabe? Uhum. E essa certeza vem muito dessa conexão minha com ele, porque no início eu não tinha eu tinha um desejo, mas eu não tinha aquela certeza, sabe? O meu medo era maior. É claro que hoje não existe medo, né? A gente fica sempre com um certo receio, mas hoje eu já tenho mais coragem de dar um passo à frente, né? E essa comunicação, né, que eu comecei de fato a fazer com Deus, pedindo mesmo que revele para mim o que tem que ser feito, que entra na frente das minhas decisões para que eu tome decisão correta, né? Uhum. E que eu não paralise, não deixe o medo paralisar. Isso é essencial, né? Esse papo direto que eu tenho diário com Deus, isso é essencial. E um detalhe, as pessoas não podem confundir decisão correta com o resultado certo. Às vezes a decisão é correta, mas o resultado nem sempre é aquilo que você esperava. Porque daqui até aqui tem variáveis que não estão no nosso controle. Sim. E aí a grande sacada se o resultado é esperado, ótimo, decisão eu trabalho. Certa. A decisão em si ela é sempre certa. Sim. Sabe, regra geral. Mas eu digo assim, se chega, a decisão tá certa. Se não chega, aí você vai falar a decisão errada. E na verdade não é errado. Não é errado. É o resultado que não é o esperado. Sim. Porque se você tomou o cuidado necessário e chegou à decisão que eu tenho que empurrar o copo para cá, você tomou o cuidado necessário. Mas depois você cara, eu tinha que empurrar o copo para frente. Mas no momento da decisão, era uma decisão certa. Sim. O resultado não foi esperado, então agora eu tenho que tomar uma nova decisão
e empurrar o copo para frente. E que se der um resultado não esperado, não significa que não foi decisão tomada certa. E muita gente, não, cara, tomei a decisão errada, cara, e empurrei o copo para lá, vou parar por aqui. Sim. E na realidade não é isso. A decisão, ela tem que ser tomada, sabe? O resultado não está no nosso controle. Pode ser um resultado esperado ou um resultado não esperado. Nada mais do que isso. E no tocante às questões das decisões, o que paralisa a pessoa, na realidade, é o medo. É o medo. Porque para você empurrar o copo para cá, você tem que abrir mão do lado de cá. Quando a gente toma a decisão de abrir o próprio negócio, você abre mão da segurança, do emprego, do plano de saúde, do vale alimentação, de todo dia 5, tá feliz com a conta gorda. Mas em compensação, se você ficar aqui, tá tranquilo. Mas para ir para cá, para chegar onde você realmente quer, por isso que é importante, né, a gente ter essa clareza de se é isso mesmo que você quer, né? Porque de repente eu tô aqui, eu venho pra cá, mas de repente isso aqui não é o que eu quero. Aí eu me frustro. Perfeito. Né? Por isso que a decisão, eu acho que é a pergunta que eu mais faço para as pessoas. O que você quer ser, ter ou fazer? E tá disposto a pagar o preço? Aí depois eu pergunto, é isso mesmo? Você tá disposto? Eu não esqueço dessa pergunta que ele me fez. Eu vejo muito isso. As pessoas querem as coisas, tem pessoas que querem as coisas, mas eles não querem fazer o processo. Não estão dispostos a pagar e um o preço. detalhe, acham que querem. Tem isso também. Acham que querem. Então, assim, quando você faz o processo para você ter certeza do que você quer, para você ter clareza, né? Se é realmente isso mesmo que você quer, o leque começa a abrir e você começa a entender também o que você não quer. Sim. Porque você blinda, quando você começa aí, olha, vamos traçar aqui para me entender onde eu quero mesmo chegar. Porque às vezes é aquilo que você falou, a pessoa está no CLT, mas ela sabe onde ela quer chegar e o CLT vai permitir isso. Tá tudo certo. Não, mas aonde eu quero chegar, se eu continuar aqui, eu não vou. Então, assim, o passo importantíssimo é esse, sabe? Ter clareza de onde você quer chegar. Do que você quer. Exatamente. Tatiane, mande aí o seu recado para os empreendedores que de repente possam estar precisando de uma palavra real. A hora real agora, né? Olha, não é fácil, né? Eu entrei no negócio sem conhecimento nenhum, achando que tudo era flores, que tudo era lindo, romântico, que empreender ia me deixar rica em um ano, né? Não é bem assim que funciona, mas eu acho que se a gente tiver realmente clareza, né? Como a gente falou, a gente tiver determinação, perseverança e foco também, né? Que é importante, a gente chega lá. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço para todo mundo. O meu objetivo não é enriquecer, o meu objetivo é viver e não sobreviver, né? E levar a minha essência, a essência da minha loja para as minhas clientes. Se eu conseguir fazer isso, para mim eu já me considero um sucesso. Valeu a pena. Demais da conta. Né? Então eu acho que ter essa clareza é importante. Então, para o empreendedor hoje que está meio perdido, né? Para um pouquinho, reflete. Faz aí um desenho do que realmente é importante para você, onde você quer chegar, o que realmente você quer fazer, né? E não desiste não, gente, porque difícil em qualquer situação. Eu falo que ser pobre é difícil, ser rico também é difícil. A gente vê casos de pessoas milionárias aí. Exatamente, tudo é difícil na vida. Então a gente tem que escolher qual a dificuldade que a gente quer lidar, né? É isso. Vai embora. Muito obrigado pela sua participação, foi ótimo. Eu que agradeço muito vocês. Viu, Paty, Adão, por toda a ajuda que vocês me deram no início, né? A nossa mentoria com a Simplifica, o Adão sempre foi um gás para mim, né? A gente, após as nossas mentorias, eu saía com outra energia. Eu acho que realmente é primordial, é importante a gente ter alguém para poder orientar, para poder nos ajudar, mas que seja uma pessoa só, né? Que a gente não fique em vários ali. Então, eu aprendi muita coisa mesmo com tudo que você me ensinou, Adão. E eu sou realmente muito grata. Parabéns a vocês por esse podcast. É um alento pra gente, sabe? A gente que muitas vezes se encontra perdido e hora a gente tá alto astral, hora a gente não tá, e quando a gente não tá, a gente vai procurar ouvir histórias, né? E isso. Aqui esse canal é o melhor lugar pra gente poder buscar histórias, se inspirar, né? E levar um pouquinho do que a gente sabe. Exatamente. Aí pra quem tá começando agora. Histórias
reais, pessoas reais, contando o bastidor real. Real. É isso aí, É isso aí, Tatiane. Muito obrigada mesmo, de coração. E que você continue assim, com essa energia. E uma coisa que eu achei sensacional, a sua gratidão pelos pequenos passos, que a maioria das pessoas às vezes deixam isso passar. Então, continue aí nessa sua jornada, sabendo onde você quer chegar, mas não deixe perder a essência no meio do caminho. Sim. Tá? Muito obrigada. Obrigada a mesmo vocês. De coração. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. Compartilhe bastante. Curte aí. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e continue compartilhando, porque esse podcast pode ser o combustível para o seu amigo empreendedor. Tá bom? Um abraço, até a próxima.